plano. Eu vou começar pela vetorial, tá? Só a equação vetorial do plano. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Só um minuto. É, Vou só ver aqui uma coisa, gente. Cadê? Hum, cadê, meu Deus? Ansioso para a prova? É tranquilo demais. A prova vai estar tranquila. É só chegar, pra gente garantir todo mundo chegando aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê? Deixa eu tirar foto disso. Beleza. Então, gente, hoje a gente vai ver, né, aquela parte de. Eu ainda não fiz o primeiro, eu tô certo, né? Eu tive um imprevisto lá, eu não consegui, mas aí para não ficar atrasado, já vamos partir para o assunto logo. Então, vê, hoje eu vou ver a equação cartesiana do plano, ou melhor, a equação geral do plano, certo? E a equação vetorial, tá? Arthur falou que tá cortando. Cara, pode ser minha internet. Minha internet tipo, esses dias tá cortando, né? Pronto, deixa eu fazer o seguinte. Vou resolver isso agora, peraí. Vou resolver isso agora. Eu vou colocar outra internet aqui, peraí. Senão eu vou ficar parecendo um robô, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, vamos lá. Melhorou, gente? Melhorou aí? Não sei se está melhor. Acho que sim. Esse acho me dá um medo. Melhorou, né? Beleza, gente. Rapaz, segundo vai ser planos cônicas e quádricas, isso aí. Que a propósito, gente, vai ser uma boa prova, tá? Vai dar tudo certo. Plano, assim, o assunto mais complicadinho aí é quádricas, certo? Naturalmente, mas assim, vai dar certo, tá? Assim, veja, eu não posso mentir, eu acho quádricas um pouquinho mais complicado. Você tem que ter uma dedicação ali.
Mas se vocês vierem para as monitorias, estudarem direitinho, é porque o problema de vocês, sabe o que é? É que vocês estão deixando para estudar de véspera. Quem foi que viu no grupo lá? Eu coloquei as monitorias gravadas no YouTube. Tá tudo lá gravado. Pô, na véspera da prova, meu canal do YouTube deu um pico de visualização, cara. Um pico. O gráfico tava, foi assim, ó, põe justamente na véspera da prova. Eu acho que eu prefiro acreditar que foi coincidência. Vocês têm que tomar cuidado com isso, tá, gente? Você quando eu falo estudar na véspera da prova, é tipo, deixar para estudar tudo na véspera da prova. Isso dá errado, viu? Até pode dar certo, mas assim, eu garanto que vai ter cadeiras que isso não vai dar certo, não, tá? Tomem cuidado com isso aí. Vocês, a próxima prova acho que vai ser, a próxima semana de prova começa no dia 30 do mês que vem. Dia 30 de junho, se eu não estiver enganado, né? Então, assim, vocês têm muito tempo. Dá para fazer aí, dá para trabalhar com calma. Ruim foi período passado, tá? Vocês não pegaram o período passado, alguns aqui. O período passado foi muito apertado, cara. A gente não tinha esse tempo todo que a gente tem agora. Foi pior, viu? Então, assim, aproveitem aí. Ainda por conta da pandemia, né? 2020, a gente teve aquela paralisação das aulas, a gente teve toda aquela problemática. E aí isso interferiu, né? No calendário acadêmico. Mas agora essa situação se normalizou, né? A situação se normalizou, certo? Então, gente, eu vou só esperar mais 5 minutinhos aí para chegar mais gente e aí a gente começa, tá? Então, de novo, vou falar de equação geral do plano, vou falar de equação vetorial e equação paramétrica. Oxe, Spiner, isso tudo Veja, eu sei que parece muita coisa, certo? Mas, cara, é tranquilo, vocês vão ver, tá? É tranquilo. E qualquer coisa, claro, eu posso, sem problema nenhum, abordar. Caso fique muita coisa, a gente aborda depois. Entendeu? Deixando claro que, mais uma vez, vai estar sendo gravado isso aqui. Vai estar disponível aí para vocês no YouTube, na playlist do YouTube. Amanhã eu já mando esse link para vocês. Amanhã. Ainda hoje, na verdade, eu ainda mando o link. Ainda hoje eu mando o link aí. Tá certo? Então, gente, vejam, é aquela coisa que eu digo. Estudem direitinho, na moral. Pô, estuda direitinho, cara. GA é importantíssimo para vocês. Porque vocês vão usar GA em várias cadeiras, cara. GA é a base da engenharia, pô. Tu vai usar muito em física, né? Tu vai usar muito ali na cadeira chamada Fundamentos da Mecânica, que é Física 1. Tu vai usar muito na cadeira chamada Estática, tá certo? Que é uma cadeira depois de Fundamentos da Mecânica. Tu vai usar muito na cadeira chamada Dinâmica, que é uma cadeira depois de Estática. Tu vai usar muito na cadeira chamada Fundamentos do Eletromagnetismo, tá certo? Você precisa de GA. Tu vai usar muito em cálculo 3. Em cálculo 2 tu não usa não, basicamente. Mas em cálculo 3 tu vai usar muito GA, muito. Então, assim, vocês têm que constituir uma base. É o que eu sempre falo. Não levem o estudar GA como um peso. Porque não é fácil. Fácil não é, né? Se eu dissesse fácil, eu estaria sendo desrespeitoso com todo mundo aqui. Vocês estavam livres para me xingar aqui. Agora, impossível não é, cara. Eu passei, um monte de gente passou, vocês vão passar também. Agora, tem que fazer a sua parte, né? Se você quer passar em GA, pô, estudando de véspera na prova, aí eu não consigo, eu não posso. É possível? É, mas eu não posso lhe garantir nada. Estude, meu amigo. Olha, nem que você estude 1 horinha por dia ali. Não tô falando. Quando eu falo estudar 1 horinha por dia, não é só GA, não. E se você estudar 1 horinha por dia, é melhor do que não estudar nada, cara. Comecem a colocar essa disciplina em vocês. Inclusive, agora que vocês estão entrando na universidade, que vocês vão ver que vocês precisam ter conhecimento. Vocês não querem ser engenheiros? Veja, o que caracteriza. Existe uma coisa na sociedade brasileira que é o seguinte: o engenheiro ele não precisa ter a mesma matemática que um matemático. De fato, né? Isso é verdade. Sendo que muita gente usa esse discurso para estudar pouco, para ter pouca matemática, para ter pouca física, para estudar pouco. Não vou usar isso na minha vida mesmo. Mas veja, não é que. Veja bem, você é um engenheiro, cara. Você precisa ter conhecimentos. É claro que você vai usar aquilo. Você não vai usar tudo, né? Você não vai usar absolutamente tudo. Não é toda hora que você vai estar trabalhando com uma quádrica. Não é toda hora que uma quádrica vai ser útil para você. Tá certo? Mas é questão de que você está constituindo seu conhecimento, cara.
Entende? Vocês têm que entender que o desenvolvimento do teu intelecto, né, a tua melhora acadêmica vai vir a partir disso, tá certo? Vocês como engenheiros, vocês vão ser... Veja, o que que a engenharia se trata do seguinte? A engenharia como um todo se trata do seguinte, que a engenharia é você transformar fenômenos qualitativos em fenômenos quantitativos. É você quantificar coisas que não são, em primeira vista, enumeráveis. Tu tá vendo esse celular aqui subindo e descendo. Se você vier para mim e disser que tu tá vendo o vetor da gravidade indo para baixo aqui quando eu solto o celular, ó, você tá maluco, porque você não tá vendo. Nem eu tô vendo, que tô aqui vendo ele de frente, né? Só que a engenharia é isso, é você... Peraí, eu vou dizer que tem um vetor aqui, e aí por meio disso eu matematicamente eu construí o meu problema, e aí então eu resolvo ele. Então isso é engenharia. Se você não tiver conhecimento, como é que tu vai ser um bom engenheiro? Entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo. Tem cadeira que vocês vão gostar, tem outras que vocês não vão. Não sei como é que tá o relacionamento de GA com vocês, né? Me digam aí, vocês estão gostando? Com certeza estão gostando, né? Cadeira maravilhosa. O fato é que vocês têm que colocar na vida de vocês essa, isso na mente de que, poxa, é importante estudar isso aqui. Entendeu? É importante. Faz parte do processo. Tranquilo, né? E aí, ó. Faz parte. E vocês vão usar muito. Vocês vão usar muito já depois. Aí tem gente que não estuda direito, passa de qualquer jeito e tem dificuldade depois em física, em outras cadeiras. Por quê? Porque não teve uma boa base de GA. O problema não é física, o problema é GA. Vocês vão ter que depois, em física, sei lá, somar dois vetores. Poxa, como é que soma dois vetores? Vocês vão ter que... vocês vão trabalhar com grandezas vetoriais em física. Só um exemplo, torque, né? Como é que tu vai trabalhar com torque, que é um produto vetorial, né, em física, se tu não sabe mexer com vetor? Então é isso, gente. É uma pequena motivação para vocês aí. Vou começar agora e, que nem eu falei, tá? Então, começando, boa noite a vocês. Hoje, gente, a gente vai ver aqui a parte de planos. Vamos começar, vamos dar início a este assunto fundamental em GA, tá certo? Gente, assim como eu disse na primeira monitoria, tá? Eu vou dizer agora também, tá certo? Eu sempre gosto de dizer isso, que é o seguinte. A geometria analítica, ela é fundamentalizada. O princípio da geometria analítica, o princípio de trabalho, a ferramenta de trabalho da geometria analítica, envolve a relação entre a geometria bruta e a álgebra bruta, certo? A álgebra pura. Quando a gente fala o seguinte, não, me forneça a equação de tal reta. Vê que massa, pô. A gente tá literalmente dizendo que uma reta tem uma equação que representa ela, pô. Isso é o princípio da geometria analítica. É você dizer que um ponto tem uma estrutura algébrica. É você dizer que uma reta tem uma estrutura algébrica. A gente passou o primeira unidade todinha, só falando sobre a equação de reta. Agora, a gente vai falar sobre a equação do plano. O plano também tem uma equação, tá? Então, veja. O plano, gente, a gente representa o plano dessa forma aqui, tá? Vocês vão ver o plano sendo representado dessa maneira aqui. Beleza? Ele vai estar sendo representado como se fosse aqui um paralelogramo, tá? Tá certo? Vocês vão estar vendo essa representação assim, sempre, tá? Do teu plano. E deixando claro que... Não, eu já comento sobre isso. Depois eu falo sobre isso. Então, você vai ver o seu plano sendo representado dessa forma, tá? Peraí que eu não sei fazer uma reta mais. Pronto. O que acontece? Geralmente, gente, na maior parte das vezes, na verdade, a gente representa um plano, a gente chama um plano no espaço a partir de uma letra grega minúscula. Geralmente a gente chama o plano de π, tá? Ou um plano π, beleza? Não sei se vocês já perceberam, mas letra, letra minúscula a gente usa para representar reta, letra maiúscula para representar ponto, e letra grega minúscula a gente usa para representar plano. Vocês vão observar isso. Isso é importante para vocês distinguirem o linguajar matemático. Então, gente, como é que eu equaciono um plano desse? Poxa, a reta era tão fácil, né? Era tão tranquilo, tinha uma reta aqui, colocava o vetor, o diretor,
pegava 2 pontos, fazia outro vetor, relacionava os dois. E aí, se eu tiver um plano, o que é que eu faço? Veja bem, eu quero deixar isso claro logo, porque muita gente chega no dia da final e não sabe isso aqui, que eu vou dizer agora. Veja bem, preste atenção. Se você não entender isso aqui, você vai ter dificuldade com o plano. Veja bem, o plano aqui, na verdade, vamos retroceder. A reta, gente, quando eu tenho uma reta assim, ó, certo? Qual é o conceito de reta, gente, no espaço, no plano cartesiano? A reta, ela é infinita. Aqui, a gente, quando eu desenho uma reta aqui, isso aqui não é uma reta, né, no sentido literal da palavra. Isso é um segmento de reta, é uma parte da minha reta. Eu fiz um corte em duas extremidades da reta e peguei esse pedaço aqui. Então, quando eu represento a reta assim, eu estou representando um pedaço dela, tá certo? Eu não estou representando aqui a reta como um todo. A reta não tem esse tamanho só, tá certo? A reta não tem esse tamanho. Não só tem não é somente esse pedaço, isso aqui é um pedaço dela, mas a reta em si é mais do que isso. A mesma coisa o plano. Gente, quando a gente fala plano, esse plano aqui, ele é infinito. Ele é toda uma superfície. Eu representei aqui uma porção dele, mas ele infinitamente cresce para esse lado aqui, cresce para esse lado aqui, cresce para esse lado aqui, para esse lado. Ele é toda essa superfície aqui. Vocês entendem isso? Alguém aqui já jogou Minecraft? Com certeza já jogaram, né? A gente é a geração do Minecraft. Veja, no Minecraft, tem um modo do jogo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um modo do jogo em que você tem lá um mundo que é todo vazio, assim, né? É todo plano. Quem lembrar o nome aí, fala aí no chat. É um mundo que é todo plano, né? Tem um modo do jogo que você consegue deixar assim. Pronto, o plano é aquilo ali. É infinito o plano. Veja, vocês estão vendo minha câmera aqui? Olha minha câmera. Aqui está a minha mesa digitalizadora. É aqui que eu escrevo para vocês. Isso aqui, isso aqui é uma porção de um plano como um todo. O plano em si é infinito. Essa extremidade aqui, ela continua para cá. Essa aqui continua para cá. Essa aqui continua para cá. Essa aqui de baixo para cá. O plano, ele é literalmente presente em todo o espaço. O plano é literalmente, é como se fosse um conjunto infinito de retas aqui, ó. Reta, 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 reta. Entendeu? Aqui eu tô representando uma porção dele. Vocês entenderam isso, gente? Por que eu tô explicando isso? Porque, vê, se eu tiver. Gente, por exemplo, me respondam aí, tá? Vamos dizer que eu tenho esse ponto P aqui. Esse ponto P pertence ao plano? Sim. Depende. Eu gostei da resposta disso, beleza. Só que depende, né? Eu não tenho garantia nenhuma que ele pertence ao plano. Porque, vê, o plano em si, ele pode estar assim, ó, Isis. Vê, o plano pode estar assim, ó, vê. E esse ponto, ele pode estar a uma certa altura do ponto, do plano. Lembre que isso aqui é um plano tridimensional. Então depende. Aparentemente, sim. Mas depende. Mas tá vendo como já é importante? Já percebi que vocês entenderam. Já percebi que isso ficou claro. Não é porque eu representei o plano aqui que esse ponto não pertence. Tá certo? Se a questão falar, o ponto P pertence ao plano, ele pode estar onde for aqui, meu amigo. Se ele pertence, é porque ele pertence. Isso aqui, mais uma vez, é uma porção apenas do teu plano. Beleza? Bom, dito isso, dito isso, vamos então tentar aqui achar, modelar uma equação. Vamos aqui modelar uma equação para esse plano, tá? Vou até aumentar o tamanho. Veja bem. Gente, eu gosto de demonstrar as fórmulas, então eu vou mostrar para vocês de onde veio a fórmula geral do plano, tá? Beleza? Veja bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, equação geral do plano. Veja bem. Mas se é infinito, como a gente delimita ele? Então, Alan, é porque é o seguinte, veja, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso aqui é só uma representação de uma porção dele. Quando a gente fala em infinito, eu entendi o que você quis dizer. Veja, quando a gente fala em infinito é no sentido seguinte, veja. Essa reta aqui, ó, essa reta aqui, 2x mais y mais 1 igual a zero. Essa reta, uma reta é um conjunto infinito de pontos. E mesmo assim, a gente consegue analisar ela. Do mesmo modo é o plano. O plano é uma superfície infinita, mas dá para equacionar ele. A equação, ela nos fornece os infinitos pontos que pertencem a ele. A equação, ela caracteriza todos os pontos do teu plano, assim como a reta. Entendeu isso?
Ficou claro? Ou tu quis dizer outra coisa? Que eu entendi o que você aqui, eu entendi o seu questionamento. De boa, né? Massa. Então, o que acontece? Vamos lá. Para eu equacionar esse plano, a equação geral, eu vou fazer o seguinte, veja. Vamos assumir aqui um ponto, pegar aqui um ponto A de coordenadas x0, y0 e z0, beleza? Gente, eu tô olhando aqui para baixo sempre porque eu tô deixando o celular aqui com o chat, tá? Então, um plano de coordenadas. Nesse sentido, então, o plano só teria uma equação exatamente. Na verdade, ele vai ter. Não, então, o plano tem a equação geral, tem a equação vetorial e a paramétrica também. Beleza? Vai ter outras também. Então, considere aqui um certo ponto A, certo? Considere aqui, então, também um certo outro ponto X de coordenadas X, Y e Z, tá? Não confundir esse X aqui com esse X, viu, gente? Na verdade, para facilitar, eu vou colocar aqui, vou chamar esse de ponto B, tá? De coordenadas X, Y e Z, beleza? Eu consigo representar, assim como a gente viu lá na primeira unidade, eu consigo formar o dito vetor AB aqui, concorda? Certo? Isso aqui é o teu vetor AB, beleza? Esse vetor AB, percebam, ele é paralelo ao plano. Se você pega dois pontos que pertencem ao plano e faz a diferença entre eles gerando um vetor, aquele vetor é necessariamente paralelo ao plano, porque ele vai estar colado no plano. Agora, vamos considerar aqui um outro vetor, vou fazer de roxo ele. Vamos considerar aqui, tá? Agora, um outro vetor perpendicular ao plano. Literalmente, perpendicular ao plano, certo? Um vetor aqui, eu vou chamar ele de W. Vou dizer que ele tem coordenadas A, B, C. E ele faz um ângulo de 90 graus aqui com o teu plano. Beleza? Vão entendendo, tá? Lembrando que isso aqui a gente tá trabalhando no espaço. Veja bem, gente, se esse vetor. Vou colocar isso aqui embaixo, vamos lá. O vetor AB é paralelo ao plano π. O vetor W é perpendicular, é perpendicular. Tô assumindo que ele é perpendicular, ele faz um ângulo de 90 graus, com o teu plano π também. Se isso é verdade, então o vetor AB, por consequência, é perpendicular ao vetor W. Todo mundo entender isso aqui? É importante que vocês entendam isso aqui, porque é o passo fundamental. De boa, né? Pronto, a parte mais difícil já foi. Veja, gente, eu vou perguntar, eu vou esperar vocês responderem. Se o vetor AB é perpendicular ao W, qual é a relação vetorial? Qual é a relação vetorial que a gente pode dizer em relação a eles? Se eles são perpendiculares. Matematicamente, como é que eu represento isso? Como é que eu digo isso? Vetorialmente. Qual é a conclusão que eu tiro sabendo que os dois são perpendiculares? Qualquer vetor formado por dois pontos contidos no plano será paralelo ao plano? Sim. E eu vou explicar por quê, tá? Eu acho que você já deve estar. Eu já sei qual é uma pergunta que deve estar surgindo em você aí. Produto vetorial igual a zero, produto escalar igual a zero. Opa, peraí. Vetorial ou escalar igual a zero? Cuidado, gente. Produto vetorial não. Produto escalar. Certo? Se dois vetores são perpendiculares, o produto escalar deles é zero. Cuidado, viu? Por que isso, Spiner? Porque, veja, quando eu faço aqui, ó, aqui no cantinho, ó, se eu fizer aqui de vermelho embaixo, U vetorial V. A gente sabe que a gente tem uma fórmula para produto escalar, é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ, em que θ aqui
é o ângulo entre os dois vetores. Se os dois vetores forem perpendiculares, o cosseno vai ser o cosseno de 90, que é zero. Então isso vai ficar zero. Aí é por isso que o produto interno dos vetores, quando é igual a zero, nos leva a concluir que eles são perpendiculares. Então, se o vetor AB é perpendicular ao vetor W, então AB, AB interno. Vou fazer aqui embaixo, tá? Por meio dessa informação, a gente sabe então que AB interno W é igual a zero. Quem são as coordenadas, meus amigos, de AB? Veja, o AB aqui, ele é formado, vamos colocar aqui no cantinho, né? O AB aqui, o vetor AB, ele nada mais é do que B menos A, não é isso? Ou seja, ele vai ser as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, não é isso? Então, em x vai ser x menos x0. Em y vai ser y menos y0. E em z, peraí que eu vou ter que colocar um pouquinho pro lado aqui, senão não cabe. E em z, z menos z0. Perfeito? Tranquilo, gente? Isso aqui? Alguma dificuldade até aqui, me digam. Todo mundo tá pegando a ideia? Todo mundo sacando aí? De boa, né? Veja. Então, eu consigo representar aqui o vetor AB, vetorialmente falando, eu consigo representar o vetor AB como sendo x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Certo? Assim como eu consigo representar o meu vetor W, eu sei que as coordenadas do vetor W aqui, ó, tá até de roxo aqui, ó. As coordenadas do vetor W são ABC, né? É isso? Então vai ficar interno ABC igual a zero. Veja, se isso aqui é verdade, né? Vocês sabem, e isso está lá no meu PDF da aula de vetores, tá? Eu escrevi isso lá. Se eu tenho um produto interno do tipo, eu tenho um vetor U aqui, ó, de coordenadas U1 e U2, e um vetor V de coordenadas V1 e V2. Vou fazer o produto interno. Eu multiplico esse por esse, multiplico as abscissas e somo com a multiplicação das ordenadas. Tá certo? Da mesma maneira que em três dimensões a gente multiplica o Z também, as cotas, né? O X a gente chama de abscissas, o Y a gente chama de ordenadas, o Z a gente chama de cota, tá? As cotas. Então, vê. Então, coordenada X desse cara é X menos X0. Coordenada X desse é A. Então, vai ficar A vezes X menos X0 mais, agora, B vezes Y menos Y0 mais C vezes Z menos Z0. Vou colocar aqui Z menos Z0. Isso tudo igual a zero. Perfeito? Aí, gente, eu pergunto para vocês, tá tranquilo isso aqui? Tá dando para sacar a ideia? De boa, né? Me avise aí, viu? Se tiver com dúvida, me fale, viu? Porque se perder um passo aqui já era. Tranquilo, né? Pois bem, fazendo a distributiva aqui, ó, eu vou ter AX menos AX0 mais BY menos BY0 mais CZ menos CZ0 igual a zero, tá? E vejam, não se assustem, tá? Eu sei que parece uma conta um pouco feia, tá? Eu sei que parece uma conta um pouco esquisita, digamos assim, mas não é não, viu? Veja bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou reescrever essa equação dessa forma aqui, ó, AX mais BY mais CZ menos AX0 menos BY0
menos CZ0 igual a zero. Aí, veja, não sei se vocês lembram de quando eu demonstrei a fórmula da equação cartesiana, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pessoal aqui, ó, todinho de D, tá? Porque, gente, veja se vocês concordam comigo, tá? AX mais BY mais CZ não é constante, não é um número constante. Mas veja se você concorda comigo. Menos AX0, menos BY0, menos CZ0 é um número. Isso aqui é constante em todo o plano. Quer dizer, não é que é constante em todo o plano, mas é uma constante que varia de plano para plano. Por que, Spiner? Porque, veja, o que é o A aqui? O A é a coordenada, uma coordenada do vetor W, a coordenada X do vetor W. E o que é o x0? É a coordenada, cadê? A coordenada x do vetor A. O que é o teu B aqui? A coordenada B, coordenada y do teu vetor W. E o y0, a coordenada y do vetor A. Do mesmo modo que aqui o C é a coordenada z do teu vetor W e o z0 é a coordenada z do teu ponto A. Beleza? Então, quando você escreve dessa forma aqui, dessa maneira, tá? Isso aqui é um valor constante. Poxa, Espanha, e por que esse pessoal da esquerda não é? Então, porque assim como na tua equação da reta, esse x aqui, ó, ele é variável. O x, y e z. O x, y e z vão delimitar os pontos da tua reta, que nesse caso vai ser do teu plano, né? Ou seja, gente, isso aqui é constante. Então, eu vou chamar isso aqui de D, tá? Eu já usei o A aqui, o B, o C. Eu vou chamar, então, esse pessoal aqui todinho de D. Então, eu vou reescrever dessa forma. AX mais BY mais CZ mais D é igual a zero. Essa aqui, meus amigos e minhas amigas, é a tua equação geral do plano. Geralmente a gente coloca um π aqui na frente ó, da equação geral para representar que é uma equação, tá? Vocês podem ver numa equação de reta assim também, ó, um Rzinho aqui na frente, tá? Para indicar que é uma reta. Então, gente, essa aqui, tá? Eu vou colocar ela mais centralizada, né? Meu senso de centralização tá ruim hoje. Essa aqui é a tua equação geral do plano. Beleza? Equação geral. Pode ser menos D também se colocar o menos em evidência? Pode. É porque assim, Pedro, vê, entendi o que tu perguntou. É uma boa pergunta, tá? Veja, pode ser o que tanto faz. Porque vê, o que importa é que é uma constante, entendeu? Na prática, não difere, tá? Mas pode ser menos D também, se colocar o menos em evidência, que tanto faz, tá? O que importa é que é uma constante. Se tu colocar menos D aqui na fórmula, no cálculo vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma equação, tá? Beleza? Aí vocês falam, meu Deus, Spiner, mas que porcaria é essa aí que você acabou de falar, cara? Veja, para vocês entenderem, A, B e C aqui, A, B e C, lembrando que A, B e C, o A e o B e o C aqui são as coordenadas de um vetor perpendicular. Perfeito? E o D aqui é uma constante. Ei, anote aí. Anote aí. Eu vou escrever isso aqui, na verdade, tá? Deixa eu aumentar a fonte. Deixar maior, né? Tudo que é necessário para a montagem da equação geral do plano é. Você só precisa de duas coisas. Vocês lembram quando eu falei da equação da reta? Na equação da reta, tu precisava de duas coisas: um ponto e um vetor paralelo. Não era isso? Na equação geral do plano, tu precisa de um vetor perpendicular ao plano e um ponto pertencente ao plano.
Beleza? Tudo que é necessário para a montagem da equação geral do plano é um vetor perpendicular ao plano, um ponto pertencente ao plano. Nesse caso, a gente assumiu que o ponto pertencente ao plano é o A, né? E o vetor perpendicular é o W. Gente, com isso aqui que eu fiz foi a demonstração. Veja que não é complicado de entender de onde veio. Concorda comigo? É complicado, isso aqui é difícil. Falar, caramba, isso aqui é impossível. Se você, antes de ver a aula, visse isso aqui, você não ia entender. Provavelmente, ia ficar um pouco confuso. Mas como você escutou aqui a gente fazendo passo a passo, direitinho, deve ter ficado mais claro, né? Então, vejam, entenderam isso aqui, gente? Me contem. Alguém tem alguma pergunta para ser feita em relação a isso aqui? É interessante que vocês sempre tenham em mente. Veja, esses números aqui, ó, que multiplicam o x, esses valores aqui, ó, de A, de B e de C, são as coordenadas de um vetor perpendicular ao plano. Tá certo? E aí, gente, me contem. Perguntas? Quando vocês falam, só vou colocar o computador para carregar aqui, que eu esqueci de fazer isso. Pronto. E aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá de boa? Se a questão não der o vetor perpendicular, tem como descobrir de outra forma? Com certeza. Por exemplo, Júlia, se a questão te der dois vetores paralelos ao plano, dá para descobrir um vetor perpendicular. Quem é que me diz como? A questão te dá um ponto pertencente ao plano, beleza, tu já conseguiu aqui o segundo requisito, e te dá dois vetores paralelos ao plano. Como é que com dois vetores paralelos eu vou achar um vetor perpendicular e, portanto, montar a equação geral? Quem é que me dá essa ideia aí? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso partir de dois vetores paralelos e chegar no vetor perpendicular ao plano? Produto vetorial entre os dois. Exatamente, Pedro. Excelente. O produto vetorial de dois vetores resulta em um terceiro vetor simultaneamente perpendicular aos dois. E, portanto, se os dois vetores são paralelos ao plano, e você encontrar com o produto vetorial dos dois um terceiro vetor perpendicular, você vai encontrar um vetor perpendicular ao plano também. É uma situação mais ou menos assim, ó. Tu tem aqui o plano, por exemplo, tu tem aqui o plano. Pô, opa, aqui foi uma parábola, pô, brincadeira. Tu tem aqui o plano, aí tu tem dois vetores paralelos. Aí, pelo produto vetorial, tu vai achar um terceiro vetor perpendicular aos dois, que vai ser perpendicular a quem também? Ao plano. Então, isso é muito útil, né? É muito interessante você ter essa visão. Sacou isso, Júlia? Eu vou resolver, enfim, eu já vou partir para resolver um. Esse ponto B do plano não precisa ser dado. Ponto B do plano. Entendi. Isso, Letícia. Porque esse ponto B, ele é um ponto qualquer, tá certo? Ele é um ponto aleatório. É um ponto que representa um ponto aleatório do teu plano. Exatamente. Então, no caso aqui, o ponto que você precisaria, né? Deixa eu colocar isso mais bonitinho, né? O ponto que você precisaria seria esse ponto A, tá? Beleza? Nessa questão aqui, nesse contexto, eu quis dizer o ponto A, de coordenadas x0, y0 e z0. E o vetor perpendicular seria o teu vetor W, de coordenadas A, B e C. Então é importante vocês terem essa noção aqui, gente. Tá? A equação, ela nos diz tudo. Lembra que eu falei na primeira unidade, eu falei, gente, vocês precisam entender direito essa parte de vetores. Porque para você compreender direito como é que funciona a equação da reta, a equação do plano, você tem que saber a parte de vetores, porque a estrutura deles, o funcionamento dessas estruturas de reta, de plano, elas são todas dependentes do conceito vetorial, de você dominar a linguagem vetorial e as operações vetoriais. Se você não sabe as operações vetoriais, você não ia resolver, por exemplo, aquele problema lá que eu estava falando para a Júlia.
E quando eu tenho dois vetores paralelos, eu quero descobrir um terceiro perpendicular. Você não ia resolver. Você ficaria horas pensando, falando, caramba, e agora? Entendeu? Então, é o que eu digo, revisem a parte de vetores, para vocês entenderem bem isso aqui. Quer dizer, para vocês terem segurança no que vocês estiverem fazendo. Beleza? A propósito. Vejam bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora explicar para vocês a equação. A gente viu a equação geral, agora a gente vai ver, tá? A equação vetorial. A equação vetorial ela é um pouquinho mais chata de demonstrar. Então, assim, gente, atenção nessa parte aqui, tá? Porque vocês tendem a se confundir mais nessa parte aqui, mas a gente vai explicar direitinho. O que a gente acha nessa equação se tiver os valores A, B, C e D, um ponto ou uma reta? No caso, se tiver o A, B, C ou D, por exemplo, eu sei que o A é igual a tanto, o B é igual a tanto, o C é igual a tanto, o D é igual a tanto. Aí você vai achar um vetor. Desculpa, um vetor. Um plano. Isso aqui é a equação do plano. Então, por exemplo, essa equação aqui, ó, 2x mais 3y menos 2z mais 9 igual a zero. Isso é a equação de um plano. Isso configura um plano no espaço. Então, esse 2 aqui é o teu A, esse 3 aqui é o teu B, esse menos 2 é o teu C. Então, você já sabe as coordenadas de um vetor que é perpendicular ao plano. E esse 9 aqui é o teu D, né? Sempre bom essa etapa de demonstrar para não se tomar exatamente. É por isso que eu gosto disso, na verdade, entendeu? Porque demonstrar é tudo, cara. Você entender de onde veio a coisa. Você entender que aquilo aí não veio do nada, né? Isis, ficou claro o que eu disse? Pegou essa ideia direitinho? Acho que sim. Relaxe. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou explicar essa parte da equação geral, perdão, da equação vetorial, e a gente vai fazer questão. Aí vai ficar mais claro para você, beleza? Então vamos lá. Equação vetorial. Meus amigos, a equação vetorial, tá? E provavelmente eu acredito que para a prova de vocês só vão precisar da vetorial e da geral, e da paramétrica também, mas que a paramétrica é a mesma coisa que a vetorial, eu sempre falo isso. É basicamente a mesma coisa. Vamos lá, tá? Para demonstrar essa vetorial aqui, eu vou pegar esse plano aqui de novo, que ficou tão bonitinho o plano, ó. Gostei dele. Vou copiar aqui esse plano para a gente explicar a equação vetorial aqui, beleza? A equação vetorial, ela tem um pequeno aspecto de diferença, tá? Então, a gente, de novo, aqui tem o plano π, um plano π. E aí eu quero equacionar, tá? Esse meu plano, beleza? Vamos lá, gente, veja só. Prestem atenção, tá? E calma. A gente vai explicar devagarzinho. É mais complicado isso aqui, mas vamos lá. Certo? Veja bem. Considere, vamos considerar aqui, tá? Vamos considerar aqui um ponto A, chamar o ponto de ponto A. E aqui um ponto, vou chamar esse aqui de ponto X, tá? Deixa eu fazer ele vermelho, na verdade. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto X. Beleza? Uma configuração, parecida com aquela que a gente estava vendo. Como vocês já devem esperar, dá para a gente formar aqui um vetor AX, né? Concorda? A gente consegue formar aqui um vetor AX a partir desses dois pontos que pertencem ao plano. Certo? Bom, veja bem. Agora considere aqui outros dois vetores, tá? Outros dois vetores
aqui. Aqui eu vou chamar, esse aqui vai ser o vetor AB, tá? Vai ter um vértice B aqui. E considere aqui um terceiro vetor, um vetor AC, certo? Tranquilo isso aqui, gente? Veja bem, qual que é a ideia? Vou até dar um zoom nisso aqui. A gente vê isso aqui direitinho. Qual que é a ideia? Esse vetor AX, ele não necessariamente é formado. Esse vetor AX não necessariamente é igual a AB mais a C, certo? Ele não necessariamente é igual à soma desses outros dois vetores, a soma vetorial dos dois. Não sei se vocês lembram, eu falei isso na primeira monitoria também. Como é que você soma geometricamente dois vetores? Por exemplo, tu tem um vetor aqui e tu tem, sei lá, outro vetor aqui, ó. Como é que você soma os dois? Como é que você, geometricamente falando, como é que eu encontro o vetor soma? É assim, ó. Você pega um vetor, coloca na ponta do outro, aí você vai na origem do primeiro vetor e vai ligar até a ponta do último. Peraí que tá fazendo uma curva aqui. Esse aqui é o vetor soma, certo? Imagina que aqui é um vetor U, aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor U mais V. Vocês lembram disso, gente? Tô perguntando porque, assim, é uma parte lá do começo do assunto, do começo do conteúdo, que muita gente não lembra muito bem, talvez, porque, de fato, é uma parte mais... É um detalhezinho que a gente comenta e a gente não se debruça tanto. Então, veja, você consegue representar um vetor com a soma de outros dois vetores. Não necessariamente aqui o vetor AX é igual à soma do vetor AB com o vetor AC. Porém, vamos considerar que exista aqui um ponto D1, certo? E aqui, na verdade, pronto, vou deixar assim mesmo. Vamos dizer que exista aqui um ponto D1 e aqui um ponto D2, certo? Vamos dizer que eu tenho dois pontos aqui, tá? Considerem dois pontos quaisquer. Na verdade, até para vocês entenderem melhor, eu vou fazer assim, ó. Aqui está o teu vetor B. E vamos considerar que o meu ponto D1 tá aqui, ó. Aqui está o ponto D1. Vamos dizer que eu tenho aqui dois pontos D1s, tá? Que, ao eu formar o vetor AD1, certo? Ao eu formar o vetor AD1 e o vetor AD2, se eu somar esses dois vetores, o resultado dessa soma vai ser literalmente o vetor AX. Esse ponto aqui, D1 e esse ponto D2, eles estão, digamos assim, eles são, vamos dizer assim, colineares com o vetor, digamos assim, tá? Eles estão nessa mesma linha aqui. Perfeito? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não necessariamente o vetor AB e o vetor AC somados geram um vetor AX. Sendo que em algum ponto aqui, existe algum ponto aqui no vetor AD1, tá? Ou melhor, existe algum ponto aqui no teu plano que quando você faz o vetor AD1 e o vetor AD2, a soma desses dois vai ser o vetor AX. Pode ser o vetor AB ou AC? Pode. Mas generalizando, vai ser um vetor AD1 e um vetor AD2. Beleza? Lembrando que todos esses vetores aqui são paralelos ao plano. Tá certo? Como eles estão colados no plano. Dúvidas nisso, gente? Tá dando para entender? Eu sei que é confuso. Eu preciso que vocês me digam. Se não der para entender, eu vou explicar melhor, tá? Essa parte é um pouco chatinha de explicar, de demonstrar. E aí? Me digam. Estão entendendo? E não tenha vergonha de dizer não. Não, não. Não tenha vergonha de dizer não. Eita. Não tenha vergonha de dizer não, não, viu? A gente tem, de novo, esse vetor EAB, esse vetor AC, que não necessariamente a soma deles é igual ao vetor AX. Mas existe algum ponto aqui, D1 e D2 no espaço, que quando você pega o vetor AD1 e o vetor AD2, a soma vai dar AX. Como
todos esses vetores aqui, todos esses vetores, eles por necessidade, eles são paralelos ao plano, eu consigo concluir, então, eu consigo concluir que o vetor AD1, ele é paralelo ao vetor AB. Assim como eu consigo concluir que o vetor AD2 é paralelo ao vetor AC. E se todos são paralelos ao plano, eles também são paralelos entre si, tá? Por que eu estou considerando que eles são paralelos entre si? Porque eu estou considerando que eles estão assim, eles estão nessa mesma linha aqui, tá? Beleza? Que eles estão aqui, que esse ponto, esse vetor, esse ponto aqui, se você estender o vetor vai bater nele, é isso que eu quero dizer. Então, eu estou considerando aqui que esse vetor AB, esse vetor AD1, eles vão ser vetores paralelos. Ok? Se esses vetores são paralelos, eu consigo dizer, por aquela ideia lá, gente, se dois vetores U e V, se eu tenho um vetor U que é paralelo a um vetor V, eu consigo estabelecer uma relação matemática assim entre os dois, ó. Eu consigo dizer que o vetor U é igual ao vetor V vezes uma constante. Lembram disso? Pois bem, se eu estou dizendo que o vetor AD1 ele é paralelo ao vetor AB, eu consigo dizer então que o meu vetor AB multiplicado por uma constante, eu vou chamar aqui de t, tá? O meu vetor AB multiplicado por uma constante, podia ser k, podia ser s, podia ser qualquer coisa, eu vou chamar de t, vai ser igual ao vetor AD1, já que eles são paralelos. Assim como o meu vetor AD2, já que ele é paralelo ao AC, eu vou dizer que ele vezes uma constante, tá? Eu vou chamar essa outra constante de constante S, vai ser igual ao vetor AC. Beleza? A propósito, eu vou colocar o meu S assim, tá? Vou colocar o S minúsculo, porque meu S parece muito um 5, ó, aqui, ó. Esse é meu S, ó. Parece muito um 5. Então, S vezes AC. Vai ficar dessa forma aqui. Certo? Gente, pegar nisso aqui, essa parte do paralelismo, sejam sinceros comigo, tá? Me digam aí. Acho que sim. E eu não me assusto de você falar acho, não, porque realmente é um pouco complicado de entender. Ao longo do tempo, depois eu vou detalhando melhor essa explicação aqui. Então, veja, o vetor AX, ele nada mais é, no caso, existiriam várias somas que resultariam no vetor AX. Então, na verdade, o fato é que existem infinitas somas que resultam no vetor AX. Ixi, Maria. Hoje eu tô gaguejando, cara. Existem infinitas somas que resultam no vetor AX, Isis. Por que existe? Porque, veja, se eu aumentar o vetor aqui, o AD1 de tamanho, e diminuir o AD2 de tamanho, eu vou ter o AX. E se eu fizer o contrário, eu aumentar o AD2 de tamanho e diminuir o D1, o AD1? Interesse? Tipo assim, eu tenho um vetor AD1 aqui, e aqui eu tenho um vetor AD2. Aqui é o AD1, tá assim, e aqui é o AD2, né? Agora, e se eu tiver o AD1 muito grande, eu pegar o AD1 aqui muito grande e o AD2 pequenininho? Essa soma aqui pode dar igual a essa aqui. O raciocínio é tipo, poxa, 2 mais 3 é igual a 5. Sendo que se eu aumentar muito esse 2, colocar tipo 100, para que isso aqui se torne 5 de novo, é só subtrair de 95, ó. Eu aumentei muito um e eu vou ter que fazer mais ou menos a mesma coisa com o outro. Vou ter que diminuir o outro para que chegue naquela soma. Portanto, vai chegar nessa ideia aqui. E aí o teu vetor AX, então, vocês lembram, um vetor AX, qualquer vetor eu consigo representar como sendo a diferença de pontos. Como esse vetor AX é formado pelo ponto A e pelo ponto X, então o AX aqui, esse vetor AX, eu posso reescrever ele como sendo X menos A. Não é? O X é o final, o ponto final é o ponto inicial. Então, X menos A, e aí vai ficar dessa forma aqui.
O que é que eu vou fazer, então? Eu vou passar esse A somando. Vai ficar que o x vai ser igual a mais T AB mais S AC. Vai ficar assim. Aí, por questão didática, eu vou chamar, gente, o AB aqui de vetor U, tá? Só para deixar a equação mais limpa. E o AC também eu vou chamar de vetor V, certo? Ou seja, x, então, vai ser igual a mais TU mais SV. Essa aqui, meus amigos, minhas amigas, é a equação vetorial do plano. Na verdade, a gente consegue ver só. Vamos entender o que é cada coisa aqui. Primeiro, esse x aqui é um ponto qualquer do plano. Não está aparecendo? Como assim? Minha transmissão parou, foi? Mas alguém não está conseguindo ver, gente? Normal? Josaniro, faz assim, tenta sair da ligação e volta. Ah, apareceu, né? Beleza, beleza. Show de bola. Então, veja, o que é esse x aqui? Esse x aqui é um ponto qualquer do plano. Assim como lá na outra equação a gente, sei lá, a gente assumiu que o b aqui era um ponto qualquer, eu acho que foi Letícia que perguntou. Letícia perguntou se o ponto B não precisa ser dado. Não precisava porque é um ponto qualquer aqui do plano. A mesma coisa é com essa equação aqui, ó. Esse ponto x é um ponto qualquer, tá? O A aqui é um ponto de fato pertencente ao plano. O T e o S aqui são as constantes de proporcionalidade, são os seus parâmetros que a gente chama. Lembra da equação da reta, da equação paramétrica da reta, que a gente usava muito o parâmetro lambda? Pronto, aqui são parâmetros. A equação da reta tinha um parâmetro, a equação do plano vai ter dois. Então, e o que é esse U e esse V? São dois vetores distintos, tá? São vetores distintos, vetores diferentes, que são paralelos ao plano. Beleza? E aí a gente pode escrever isso aqui, claro, da forma vetorial, né? Esse x aqui, ele é um ponto qualquer do plano. Esse A é um ponto predefinido do plano, tá? Eu não coloquei aqui as coordenadas, né? Me perdoe, gente. Mas aqui eu vou considerar que esse A tem coordenadas x0, y0 e z0. Esse x vai ter coordenadas x, y e z. Lembrando que o x aqui é um ponto, tá? Não confundir esse x com esse x. Esse x aqui da esquerda, esse x aqui é um ponto em si. Esse outro x é a coordenada x dele, tá? E esse A aqui, então, vai ter coordenadas x0, y0 e z0, mais t vezes. Isso é um vetor U, né? Geralmente eu represento as coordenadas do vetor U como sendo U1, U2 e U3, né? Então eu vou colocar aqui, ó, U1, U2 e U3. E por último, esse teu vetor V aqui, mesma coisa. V1, V2 e V3. Certo? Vou até colocar aqui em cima também, né, para deixar claro. Vou considerar aqui que o vetor. Não, vou deixar assim mesmo. Tá bom, dá para entender, né? Eu estou assumindo que é vetor U, né? Ou seja, gente, aqui está a tua equação vetorial. Oxe, Spani, são duas? Não, é a mesma coisa. É porque aqui é a forma. É uma forma reduzida dela, mas é a mesma coisa que essa de baixo aqui, tá? É só para vocês entenderem que isso aqui. Vou colocar aqui, tá? Equação vetorial. É só para vocês entenderem que isso aqui é um ponto A pertencente ao teu plano π. Isso aqui é um vetor U paralelo ao teu plano π. Isso aqui é um vetor V paralelo ao teu plano π. Vetor V paralelo ao plano π. Pode repetir só o que são o T e o S, claro. Vê, tu lembra quando tu tinha a tua equação da reta? Por exemplo, vamos colocar aqui a equação vetorial da reta, né? X igual a mais lambda U.
Era assim a fórmula, né? Não era? O que que era esse lambda na equação da reta? Esse lambda era o teu parâmetro. Em algumas equações tu vai ver, ao invés de lambda, tu vai ver um T aqui. Você pode ver em outras literaturas K. Enfim, pode ser qualquer letra aqui. Geralmente eu uso, no caso da reta, lambda. É o teu parâmetro, é a tua constante. Nesse caso aqui, eu usei a equação do plano, ela tem dois parâmetros, que é o T e é o S. Pode ser outras duas letras, mas porque são necessários dois vetores paralelos. Então, veja bem. Por que são necessários dois vetores paralelos? Porque é fidedigno da demonstração essa ideia. Como eu estou trabalhando aqui, Pedro, vê só, quais são todos os pontos que eu estou usando aqui na minha. Todos os pontos que aparecem aqui nessa imagem. O ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C, tem um ponto X, tem um ponto D1 e o ponto D2. Qualquer vetor que eu calcular aqui a partir desses pontos vai ser paralelo ao plano. Porque esses pontos literalmente pertencem ao plano. Então, qualquer vetor que tiver aqui vai ser paralelo ao plano. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que admitir vetores paralelos. Faz parte da demonstração do problema. A propósito, gente, aí aqui, lembram que lá no começo, a gente estava nessa tela aqui, foi a primeira coisa que eu falei, ó, é muito importante que vocês entendam bem, que vocês compreendam bem essa ideia de que o plano é infinito, não é? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vamos lá. Só um exemplo, tá? Vamos lá. Ó, esse vetor, quais são as condições para eu ter uma equação, para montar a equação vetorial? Um ponto pertencente, o vetor, deixa eu ver o que ele falou aqui. O IV seriam vetores paralelos ao plano, mas que tem um ponto A em comum, certo? Veja, isso, e como é que eu posso dizer? Hum, Na verdade, é porque assim, como é que eu posso dizer? Isso é como se eles tivessem a mesma extremidade, vamos dizer assim, tá? Eu tô assumindo que eles têm a mesma extremidade, isso. No caso, essa ponta aqui, né? Aqui, ó. Beleza? Aí, o que acontece? Vamos lá. Deixa eu deixar claro isso aqui que eu vou falar agora. Veja bem. Atenção, gente. Atenção. Veja. É, Esse vetor U aqui é paralelo ao plano e esse vetor V é paralelo ao plano. Uma pergunta: se U é paralelo ao plano e o vetor V é paralelo ao plano, o vetor U é necessariamente paralelo ao vetor V? Veja, o U é paralelo ao plano, o V é paralelo ao plano. Necessariamente os dois são paralelos entre si, o vetor U e o vetor V? A pergunta tem assustado, talvez, porque parece muito simples, né? Pode dizer, gente, não tem medo de errar, não, pô. A hora de errar é essa, né? Não? Ruim é se você errar isso na prova. Não, depende da direção. Isso, porque veja, o que acontece? Gente, aprenda isso. Ei, o plano, o teu plano, qualquer vetor formado a partir de dois pontos do teu plano, necessariamente vai ser paralelo a ele. Veja, por exemplo, se você pegar um plano aqui, ó, sei lá, fazer rápido um plano aqui, vai ficar feio, mas só pra gente explicar isso aqui. Tenho aqui um plano, certo? Não, pelo amor de Deus, né? Tenho aqui um plano, tá? Aí eu pego um vetor, esse vetor aqui, ó. Sei lá, um vetor aleatório aqui, um vetor U aleatório. Ele é paralelo ao plano. Estou considerando ele paralelo ao plano. Agora vamos pegar esse outro vetor aqui, ó. Esse vetor V. Ele é formado por dois pontos pertencentes ao plano, assim como o vetor U. Ele é paralelo ao plano, mas ele não é paralelo ao vetor U. Eu nem precisei colocar o ângulo aqui, você já sabe que não é. Até porque um está apontando para cá, o outro está para cá, ó. Eles não são paralelos, né? Os paralelos têm que apontar para o mesmo lado. Essa é que é a ideia, né? Eles têm que ter a mesma direção. Eles não têm a mesma direção aqui, com certeza. O ângulo que eles fazem com o eixo X é diferente. Mas eles são paralelos ao plano. Então, cuidado para vocês não fazerem essa confusão. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Esse plano aqui ele é infinito. De novo, ele vai se estender por todo. Ele representa toda essa superfície aqui. Tá? A propósito, vocês lembram
Quando a gente fala, quando a gente pega aqui, ó, ei, quando eu tenho aqui o meu plano cartesiano, a gente chama, vocês percebem que a gente chama isso aqui de plano cartesiano? Isso aqui de plano cartesiano? É que é um plano. Gente, o plano cartesiano é só um pedacinho, o plano cartesiano é infinito, ele representa toda a superfície. Esse aqui é o plano XY, né? Se a gente adicionar mais um eixo aqui, ó, aí ficaria assim, né? A gente representa de outra forma, né? Ficaria assim: X, Y, Z. Eu tenho um plano aqui embaixo, ó, que é o plano XY. Eu tenho o plano da parede, que é o plano YZ. E tem o plano XZ também, que é esse plano aqui. Vocês entendem isso? O plano ele não é só um pedaço, ele é uma infinidade. É uma infinidade de pontos, assim como na reta. Gente, sacaram isso aqui? Preciso de mensagem no chat. Dizendo sim ou não, caso você não tenha entendido, tá? Aí, ó, vai. Quem dizer vai ganhar essa jujuba aqui, ó. Uma jujuba aqui. Eu não gosto muito de jujuba. Então, enfim, vai ficar para vocês isso aqui, né? Certo? Show de bola. Então, dito isso, então, deixa eu apagar isso aqui. Tá aí, né? Essa, então, aqui é a tua equação geral. Então, a equação vetorial, me perdoe. Então, o que a gente disse aqui em cima? No caso da equação geral, né? A gente tinha dito o quê? Tudo que é necessário para a montagem da equação geral do plano. Vetor perpendicular e ponto pertencente. No caso da tua equação vetorial, eu vou até copiar esse trecho aqui, ó. Até copiar esse trecho aqui, ó. Tá? Vamos lá, embaixo. Colocar a mesma coisa aqui no caso desse cara, né? Tudo que é necessário para a montagem da equação agora vetorial do plano é. Eu vou colocar vetorial barra paramétrica, tá? Porque vocês vão ver que é a mesma coisa. Você precisa de dois vetores paralelos ao plano. E é importante dizer, gente, que esses dois vetores paralelos ao plano, eles têm que ser paralelos e distintos, tá? O que são? Por que distintos? Como assim? O que são distintos? É isso mesmo que você está pensando. Dois vetores diferentes, tá? Vou falar mais sobre isso já já. Dois vetores paralelos e distintos ao plano. Eu vou colocar aqui dois vetores distintos paralelos. Vai ficar para não confundir, para vocês não acharem que esses distintos têm a ver com o plano. Tá? Beleza? E um ponto pertencente. Percebam que é muito parecido com o que a gente viu aqui, né? Seria paralelos ao plano e não paralelos entre si. Isso, paralelos ao plano, tá? Cuidado, eu estava até comentando sobre isso. Eles não necessariamente são paralelos entre si, tá? Paralelos ao plano, ok? Ao plano. É paralelismo em relação ao plano, beleza? Então tá aqui, ó. A propósito, ei, por que os vetores têm que ser distintos, né? Porque, veja, o fato é que eles não podem ser iguais, porque senão vai entrar em contradição com isso aqui, ó, com essa definição aqui. Porque aí tu não vai ter um vetor de um canto aqui, ó. Vê só. Por que seriam. Por que tem que ser vetores distintos? Pensa assim. Veja. Vejam bem como é que o cara pode ser malandro. Oxe, peraí, Spiner. Eu tenho aqui um ponto. Vamos dizer que você tem um ponto de coordenadas 2, 3 e 3. E tu tem um vetor lá, U, de coordenadas 7, 1 e 3. Aí você fala, oxe, Spine, peraí. Para montar a equação vetorial, eu preciso de três coisas: um ponto pertencente e dois vetores paralelos. Vamos considerar que esse vetor U aqui é paralelo ao plano. E esse ponto pertencente. Oxe, já sei como achar outro vetor que é paralelo ao plano, Spine. Eu vou pegar esse vetor U aqui e vou multiplicar ele por 2. Aí eu vou chamar ele de vetor V. 14, 2 e 6. Esse vetor U é paralelo a esse vetor V.
Então, ele vai ser paralelo ao plano também. Não é inteligente isso, mas isso não pode fazer isso. Tem que ser dois vetores diferentes, distintos. Ah, o x', mas esses dois vetores são iguais? Não. Não é distintos no que tange a valor exatamente da coordenada. É distintos no que tange a essa característica aqui que eu estou falando de paralelismo. Entende? Então, a, a ideia, o que é importante é que esses dois vetores eles não podem ser representados como sendo um vezes uma constante igual ao outro. Tá me entendendo? Vocês entendem isso, gente? Tá? É como se esses vetores eles não pudessem ser paralelos entre si. Tem que ser vetores diferentes, tá? Senão o produto interno, ou senão essa relação aqui vai dar errado. Não vai, a gente não pode aplicar isso à fórmula. Então, esses aqui são os critérios. Claro que nem sempre a questão vai dar exatamente isso aqui para você, tá? Mas é a ideia base. Certo, gente? Então, essa aqui é a tua equação vetorial que está destacada aqui. A mais TU mais SV. O X aqui são as coordenadas de um ponto qualquer. O A aqui é as coordenadas de um ponto que pertence ao plano. O U, as coordenadas de um vetor que pertence que é paralelo ao plano. E o V, outro vetor paralelo também ao plano. E o T e o S são os teus parâmetros, ok? A equação paramétrica, gente, poxa, a equação paramétrica é muito fácil você chegar nela. É que nem quando a gente tem a equação vetorial da reta, a gente queria chegar na equação paramétrica da reta. Eu vou repetir aqui, repetir essa minha equação, tá? Vou copiar, repetir a equação aqui, ó. Tirar essas chaves aqui. E aí eu vou fazer a distributiva. Vou passar o T multiplicando aqui, ó, cada um. E vou passar o S multiplicando cada termo do vetor aqui. Lembra aquela propriedade de vetor que eu falei lá no começo? Constante vezes vetor é igual ao vetor com as suas coordenadas multiplicadas pela constante. Então vai ficar que x, y, z é igual a x0, y0, z0, mais t1, t2 e t3. Certo? Vou colocar mais para cá, senão não vai caber, né? Do mesmo modo que, passando o S multiplicando aqui, vai ficar SV1, SV2 e SV3. Não é isso? E como eu tenho aqui vetor com vetor, se eu somar os dois, vai gerar um vetor, né? E se eu somar esse vetor resultante com esse ponto, vetor mais ponto dá ponto, né? Então, somando isso aqui, ó, vai ficar aqui x, y, z é igual a... Eu vou somar a coordenada x desse com a x desse com a x desse, a y desse com a y desse com a y desse e a z a mesma coisa. Certo, gente? Portanto, vai ficar como aqui, ó, x0 mais t1 mais SV1, Y0 mais TU2 mais SV2 e Z0 mais TU3. Espera aí que não vai caber. Mais SV3. Massa? Ora, se isso aqui, se esse ponto é igual a esse ponto grandão, significa que as coordenadas x deles são iguais. Então, esse x vai ser igual a esse y igual a esse y, e o z, vocês sabem, é a mesma coisa. Então, eu consigo afirmar que... Aí eu vou... Aí aqui eu vou colocar esse π para representar que é o plano, tá? A equação paramétrica de um plano. O meu x vai ser igual a x0 mais t11 mais SV1. O meu y vai ser igual a y0 mais TU2
mais SV2. E o meu Z vai ser igual a Z0 mais TU3 mais SV3. Essa aqui é a equação paramétrica do plano. Equação paramétrica. Aqui está, pessoal. Essa é a tua equação paramétrica. E aí, poxa, isso é muito legal, cara. Tá? Tá aqui a equação paramétrica, eu vou circular ela para vocês, ó. Deixar destacada aqui. E perceba, mais uma vez, ela é a mesma coisa que a vetorial. É só uma reordenação. Então, esse x0, eita febre, esse x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto pertencente ao plano. Esse U1, esse U2 e esse U3, as coordenadas de um vetor paralelo ao plano. Esse V1, esse V2 e esse V3, as coordenadas de um vetor V paralelo ao plano. E o teu T e o S são os parâmetros, tá? Os dois parâmetros do teu plano. Certo? Gente, como é que eu passo da vetorial e da paramétrica para a equação cartesiana? A equação geral, melhor dizendo. Lembre que a equação geral ela é formada, composta por um vetor perpendicular. Se eu tenho dois vetores paralelos aqui, ó, como é que eu chego no vetor perpendicular? Me relembrem aí, a gente comentou sobre isso. O que é que eu posso fazer aqui? Se eu tenho dois vetores paralelos. Produto vetorial, exatamente. Iris tá lembrada. Faz o vetorial dos dois. Acho que foi até Pedro que falou lá em cima, né? Se não me engano. Tinha dito sobre isso. Ou seja, está aqui. Tá? Eu vou até destacar isso aqui dessa forma. Ficar bonitinho, né? Estão gostando, gente, da organização do PDF? Tá legalzinho. Eu tento deixar sempre legal. Pra vocês conferirem depois aí. Exatamente, produto vetorial. Excelente. Então, gente, tá muito abstrato, tá muito. Vamos fazer uma questão aqui, tá? Eu não vou conseguir fazer muita questão, eu acho que eu só vou conseguir fazer essa, beleza? Tá? Eu realmente não vou ter muito tempo, tá? Não vou ter tanta liberdade que eu tenho nos outros dias, mas na semana que vem, claro, a gente continua. A gente viu muita coisa hoje, pô. Então, semana que vem a gente vai ter tempo de fazer questão, de fazer mais coisa, de boa, beleza? Então, olha que bonito, né? Tá aqui. E aí eu vou, deixa eu selecionar uma questão aqui, tá? Respirem aí, eu vou dar um, deixar vocês respirarem por 3 minutos. É muita informação para digerir. Deixa eu pegar aqui uma questão que eu tenho. Me dê um minuto. Deixa eu ver aqui. Pronto, legal. Essa aqui, legal. Vou começar com essa aqui. Ó, vocês estão vendo, gente? Dá para ver bem aí? Deixa eu só tomar uma garrafa com água. Pô, a minha água acabou. Caramba. Ah. Gente, antes de continuar, mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Eu sei que é uma parte um pouco complicada. Vocês não têm que saber de qual a demonstração, tá? Eu quis mostrar para ver, para vocês entenderem direitinho de onde é que vem, como é. Vocês entenderem que isso aqui não vem do nada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão de boa? Deixa eu até ver quantas pessoas tem, né, inclusive. Tem quantos aqui? 12 é? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pessoas. Tirando eu, né? Pedro, 17, né?
Cuidado, é 17 porque tem três pessoas. Tipo assim, eu estou usando a minha conta do celular, tem a minha conta aqui e tem a conta que está compartilhando a tela. Então são três pessoas a mais. Já deu para perceber que tem que obter o vetor normal plano na questão, exatamente. Vamos fazer aqui, ó. Seja o plano π que contém o ponto A de coordenadas 3, 7 e 1 e é paralelo ao vetor U de coordenadas 1, 1 e 1 e V, né, ao vetor V de coordenadas 1, 1 e 0. Obtenha sua equação vetorial. Enfim, ele quer as três equações aqui, tá? Gente, a cartesiana, quando ele fala cartesiana aqui, ele está dizendo a equação geral, tá? É a mesma coisa que a geral. A gente chama geral também de cartesiana. Vocês lembram na equação da reta? Quando eu queria representar a equação da reta por meio de um vetor perpendicular a ela, eu chamava a equação de equação cartesiana. Aqui é a mesma forma. Esse nome cartesiano tem a ver com perpendicular nessas equações. Então, quando eu falo da equação cartesiana do plano, é uma equação em que eu tenho ali representado um vetor perpendicular. Então, eu vou até colocar aqui, eu acho que eu não coloquei, equação geral barra cartesiana. As literaturas chamam essa outra equação dessa forma aqui também. Aí, Júlia disse, a gente descobre o parâmetro dessa equação vetorial igual das outras? Não. Não precisa. Assim como na equação da reta, tu não precisa descobrir o parâmetro. Porque ele é um númerozinho que vai ficar ali quietinho. Vamos lá. Veja, tudo que eu preciso para montar... Vamos lá. Primeiro que essa letra A e essa letra B... A letra B, ela é a mesma coisa que a letra A, basicamente, né? Porque com a vetorial, tu chega na paramétrica, bicho. A mesma coisa, as mesmíssimas coisas que a vetorial tem, a paramétrica também tem. É só uma reordenação. Então, veja, esse ponto A, ele contém lá, o ponto A ele está contido no plano π. Eu sei que o A pertence a π. Certo? Eu sei que o ponto A pertence ao ponto π. Ao vetor π. Oh, meu Deus do céu, ao plano π. Tá difícil. Tô doido, gente. Eu sei que ele pertence ao plano π. Opa, quais eram os critérios para eu montar a equação vetorial? Um ponto pertencente ao plano e dois vetores paralelos ao plano. Se esse plano é paralelo ao I a V, opa, temos tudo que nós precisamos. O vetor U é paralelo ao plano π. O vetor V, adivinhe, também é paralelo ao plano π. Então tá tudo certo, tem tudo que tu precisa para montar a tua equação do plano, a tua equação vetorial do plano. Veja, vamos lá. Me relembre, né? Quem é a equação vetorial? X igual a mais TU mais SV. Esse A é o ponto pertencente ao plano. Curiosamente, ele chamou de A aqui também, ó, mas pode ser qualquer outra letra, tá? Então, quem é o ponto pertencente? 3, 7 e 1. 3, 7 e 1. O T, oxi, espalhei esse T, esse S aí. Oxi, deixa ele aí, não é o parâmetro? Deixa aqui. Quem é o vetor U? Tá aqui, ó, coordenadas 1, 1 e 1. Colocou aqui, ó, 1 e 1, 1 e 1. E o teu vetor V? Repete o S aqui. E o vetor V tem coordenadas aqui, ó 1, 1 e 0. Então tá tudo certo. Acabou-se. Tá aqui montada a equação vetorial. Essa é a letra A. A letra B, como é que tu vai montar a paramétrica, gente? Não tem mistério, né? A paramétrica tu monta direto, bicho. Veja. Tá aqui o plano π. Então a gente sabe que em x vai ficar 3. Tu faz direto, ó. Vê, coloca o 3 aqui, né? Aí o t tu multiplica pelo 1, coloca o resultado aqui. O s tu multiplica pelo 1, coloca o resultado aqui. Com prática, tu vai entender isso que eu tô fazendo. Vai ficar 3 mais t vezes 1, t. Peraí, de novo. 3 mais t vezes 1, t.
mais S vezes 1, S. Quem vai ser o teu Y? 7, ó, o 7 aqui, ó, mais T vezes 1, T, mais S vezes 1, S de novo. E, por último, o teu Z vai ser o 1, mais T vezes 1, T, S vezes 0 dá 0. Eu não vou nem colocar, então. Você até pode colocar aqui 0S, tá? Mas eu não costumo colocar. Tanto faz, tá? Então tá aqui a equação paramétrica. Veja, esse aqui, essas são as coordenadas do ponto. Os números que estão multiplicando o t aqui são as coordenadas do vetor u, de fato, né? 1 e 1. E os números que estão multiplicando o s aqui, ó, são as coordenadas do vetor s, de fato, 1 e 0. Gente, sacaram isso? Dúvidas? Isso aqui? Júlia tinha até dito, né, sobre a questão do parâmetro. Não precisa descobrir, porque o parâmetro ele é fixo aí na equação. O parâmetro ele tem a ver com o paralelismo da demonstração lá. Eu assumo que esse vetor AB ele é paralelo ao vetor AD1. Então o parâmetro ele vem daí. Gente, dúvidas nisso aqui? Nessa letra A e essa letra B? Deu para sacar? Pegaram bem a montagem das equações aqui? Tranquilo, né? Beleza? Já a tua letra C obtenha as equações cartesianas. Tá? Aqui, enfim, tá uma digitação, né? Seria a equação cartesiana, né? Deixa eu até corrigir isso. Vou cortar aqui, ó. Não vai ficar estranho para corrigir, né? Deixa assim. As equações. Bom, como é que vai ficar a equação cartesiana aqui, ó? Gente, para montar a tua equação cartesiana, é um procedimento simples. É um procedimento simples. A equação cartesiana, para a montagem dela, você precisa fundamentalmente de um ponto pertencente ao plano. Opa, você já tem esse ponto. Ou seja, você já tem meio do caminho andado. E você precisa também, tá certo? De um vetor perpendicular ao plano. Eu tenho dois vetores paralelos ao plano, U e V. Se eu quero achar um terceiro vetor perpendicular ao plano, veja, eu sei que U é paralelo ao plano, sei que V é paralelo ao plano. Se eu quiser encontrar, se eu achar um vetor perpendicular ao U e a V ao mesmo tempo, eu vou achar um vetor perpendicular ao plano também. Então, eu vou fazer o produto vetorial de U e V. Veja, eu vou fazer aqui o produto vetorial de U e V para encontrar esse meu vetor W. O meu vetor W ele vai ser dado pelo produto vetorial de U por V. Como é que eu faço produto vetorial? Tem várias formas. Eu faço usando regra de Sarri, tá, gente? Tem gente que faz usando regra de Laplace, enfim, tanto faz, tá? Eu prefiro usar a regra de Sarri assim, pelo determinante. A primeira linha da tua matriz vão ser as coordenadas do vetor U, né? Então, 1 e 1. Ou, me perdoe, gente. A primeira linha vai ser as coordenadas vão ser os vetores unitários, né? I, J e K. A segunda linha vão ser as coordenadas do vetor U, né? Então, 1 e 1 também. E a terceira linha, as coordenadas do vetor V, 1 e 0. Aí, na regra de Sarri, você duplica as duas primeiras colunas. No caso, IJ, 1, 1. IJ e K, 1, coordenadas do vetor 1, né? E coordenadas do vetor V, 1 e 0. Aí, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar que o teu vetor W vai ser igual a... Aí você sai multiplicando cruzado. Então, 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. J vezes 1 vezes 1 dá J. J. K vezes 1 vezes 1. Onde é que dá isso? K. Deixa eu até colocar aqui para colocar esse vetor K melhor para não para visualizar ele. Pronto. Então tá aqui. K vezes 1 vezes 1.
Isso dá K. Aí agora eu vou fazer isso voltando, subindo, ó. 1 vezes 1 vezes K. Isso dá K. Melhor, vai dar K, só que quando você faz subindo, você tem que colocar um negativo aqui, abrir parênteses. Então vai ficar K. Aí 1 vezes 1 vezes I. 1 vezes 1 vezes I. Vai dar I. E por fim, 0 vezes 1 vezes J. Adivinha, vai dar 0. Então só isso aqui, né? Então subindo, ó, descendo, né? 1 vezes I vezes 0 vai dar 0 aqui. J vezes 1 vai dar J. K vezes 1 vai dar K. Menos, abre parênteses, 1 vezes 1 vezes K vai dar K. 1 vezes 1 vezes I vai dar I. Quem tiver dificuldade com isso aqui, gente, me digam. Não, claro, tem essa explicação disso aqui lá na playlist das monitorias gravadas. Tá lá, eu expliquei em algum momento lá. Se eu não expliquei, me perdoe, mas eu expliquei. Eu tenho a impressão que eu expliquei. Eu lembro que eu expliquei isso aqui. Expliquei. Com certeza expliquei, né? Porque eu falei todos os produtos, né? Então eu expliquei. Ou seja, o teu vetor W aqui, o que é IJ e K, gente? Vocês lembram? IJ e K são os vetores, esses vetores aqui, ó. Tem lá no meu PDF também. O vetor I, são vetores unitários, tá? De tal modo que o I, ele tem coordenadas 1, 0, 0. O vetor J tem coordenadas 0, 1, 0. E o teu vetor K tem coordenadas 0, 0, 1. Beleza? E aí, Pedro já fez a conta aí, vamos ver, ó. Vai ficar J mais K. Aí tem esse menos aqui, ó. Inverte o sinal de todo mundo, parênteses, vai ficar menos K menos I. Ora, menos K é zero, né? Então vai ficar somente I mais J. Opa, me perdoe. Menos I, que tem um negativo aqui, ó. Negativo. Menos I mais J. E o K é zero, né? O que representa esse vetor aqui? Pera, o vetor menos I é o vetor I com um negativo aqui, né? E o vetor J é o vetor J com um negativo, com um positivo. Então, esse vetor W, ele poxa, que é o vetor menos I? É o vetor menos 1, 0, 0, né? E o vetor J é o vetor 0, 1, 0. Então, essa soma aqui, ó, vai dar menos 1, 1 e 0. Exatamente, Pedro. Ou seja, esse vetor W, lembremos, como a gente calculou o produto vetorial de U e V aqui, ó, e U e V são paralelos ao plano, esse W, resultante do produto vetorial deles, é perpendicular ao plano. De novo, como U e V aqui são vetores paralelos ao plano, o produto vetorial deles vai gerar um terceiro vetor simultaneamente perpendicular aos dois e, portanto, perpendicular ao plano. Tá? Então, isso aqui é perpendicular a π, eu posso afirmar isso. Dito isso, gente, vocês lembram da equação cartesiana? Como é que era a equação cartesiana do plano, a equação geral? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Quem vai ser A, B e C aqui? A coordenada X do meu vetor W. O meu B vai ser a coordenada Y do meu vetor W. O meu C vai ser a coordenada Z do meu vetor W. Tranquilíssimo. Ou seja, minha equação vai ficar menos 1 vezes x é menos x, mais 1 vezes y é b, ou desculpa, mais 1 vezes y, isso é y, e 0 vezes z vai ficar 0 aqui, né? Então não vou nem colocar. Vou colocar aqui mais 0z, mais d igual a 0. Como é 0, né? Eu vou descartar, então vai ficar menos x, mais y, mais d igual a 0. Gente, só tá faltando uma coisa, que é descobrir o D, né? Então, tu vai ter em posse, em tuas mãos, a equação do plano. Quem é, finalmente, a equação, ou melhor, como é que eu posso, finalmente, descobrir esse D aqui? Tudo que tu precisa para montar a equação do plano, a equação geral, é o A, o B, o C e o D. Em que o A, o B e o C representam as coordenadas do vetor, né? Perpendicular.
E esse D é a constante. Como é que tu pode descobrir a constante? Quem é que me dá uma sugestão? Como é que eu poderia descobrir esse D aqui? Lembrem-se, quais são as duas coisas que eu preciso para montar a equação geral. Eu coloquei aqui, ó, um vetor perpendicular ao plano, nós já fizemos isso. E para que eu preciso do ponto pertencente ao plano? O D é o ponto? Não, não é o ponto. Cuidado, o D não é o ponto exatamente. Só que ele está relacionado com todos os pontos. Qual que é a ideia? Gente, prestem atenção. Quando eu tinha lá, quando eu tinha, voltando aqui um pouquinho, quando eu tinha uma reta, a equação de reta, eu vou pegar aqui um gráfico, vai. Esse gráfico aqui, ó, por exemplo, um gráfico de uma reta qualquer aqui, tá? Certo? Se eu chego para você e pego um ponto qualquer da reta, um ponto P aqui, de coordenadas 2 e 3 da reta, é porque o valor dele aqui é 2 e o valor dele aqui é 3 em cada eixo, né? Perfeito? Veja, se eu pegar aqui, vamos montar a equação dessa reta, tá? Vamos considerar que o valor aqui é 1, beleza? Onde ela intersecta o eixo Y, tá? E ela tem esse outro ponto 2 e 3 aqui, tá? Vamos dizer que aqui é 1 e aqui é menos 1, certo? Vai ser uma reta que vai ter esse formato aqui, ó. Deixa eu montar aqui só para ver como é que vai ficar, só para explicar para vocês. Pronto, essa reta aqui, ó. É a reta y igual a x mais 1. Na verdade, seria. Peraí, gente, me perdoem. Deixa eu montar direitinho isso aqui. Menos x, melhor, menos a mais b vai ser igual a zero. Então a vai ser igual a 1. Estou fazendo isso certo? Tá, né? É isso mesmo, então. É isso mesmo. Então essa reta aqui, ó, vamos considerar que ela é a reta y igual a x mais 1, beleza? Certo? Gente, se eu sei que esse ponto P pertence à reta, eu estou trabalhando aqui de reta, esquece plano, plano de reta. Já a gente volta para plano. Se eu sei que o ponto pertence à reta, essa aqui é o valor da coordenada x do ponto, né, o 2, esse aqui é o valor da coordenada y, o 3. Então, se eu substituir os valores de x e y desse ponto nessa equação da reta, essa relação vai ser satisfeita. Quer ver? Vamos lá. O valor de y aqui é 3, né? Então, 3. O valor de x aqui no ponto é 2. 2. 3 é igual a 2 mais 1? É, né? Claro, porque esse ponto pertence à reta. A ideia da equação é que qualquer ponto que você substitua nela vai satisfazer a equação. Vai satisfazer a igualdade que você relacionou. Outro ponto pertencente a essa. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, o ponto. Esse aqui de baixo é o ponto menos 1 e 0. Vamos ver se ele de fato pertence à reta. Como é que eu verifico isso? Poxa, a coordenada x do ponto aqui, ó, aqui embaixo, ó, é menos 1, a coordenada y é 0. Então, se x for igual a menos 1 na tua equação, o y vai ser 0. Então, 0 é igual a menos 1 mais 1. De fato, 0 é igual a 0. De fato, o ponto pertence. É assim que eu verifico pertinência de ponto em uma equação. Da mesma maneira que se, meus amigos, eu tiver agora esse plano, como é que eu faço? Como é que eu poderia fazer para descobrir o D? Veja, eu sei que o teu ponto A, cadê o ponto A? Ó, o ponto A de coordenadas 3, 7 e 1 aqui, ó. Vou colocar aqui. O ponto A de coordenadas 3, 7 e 1, nós sabemos que ele, de fato, pertence ao plano π. Se isso é verdade, então a equação, se eu pegar esse ponto aqui e substituir na minha equação, ela vai ser válida. Então, vê, o x do teu ponto é esse, o y do teu ponto é esse, o z do teu ponto é esse. Então, vê,
Substituindo aqui vai ficar menos 3. Por que menos 3? Substituir o x no lugar o 3 no lugar do x aqui. Mais 7, que é o y. O z eu não vou precisar colocar, porque vocês lembram que aqui ficou 0z, ó. Então qualquer valor de z vai ser 0, certo? Mais d é igual a 0. Mais d é igual a 0. Então eu consigo descobrir o meu d com isso. Menos 3 mais 7 é 4. Passando para lá, significa que o teu d, então, vai ser igual a menos 4. Ou seja, a equação do teu plano, vai ficar assim, ó. Menos x mais y menos 4 igual a 0. Essa aqui é a equação cartesiana geral do plano, desse plano aí. Entenderam, gente? Letícia entendeu porque essa ideia do D aí. Se a questão pedir. Se a questão. Como é que é? Peraí. Se a questão pode pedir para verificar se os pontos pertencem ao plano, o resultado tem que dar 0? Exatamente. Exatamente, ô, Júlia. Perfeito. Perfeita análise. Então, qualquer ponto que você substituir aqui tem que dar 0. Poxa, por exemplo, não, eu quero saber se o ponto C de coordenadas 7, 1 e 0 pertence ao plano π. Substituir aqui, ó, menos 7 mais 1 menos 4 é igual a 0. Menos 7 com menos 4 é menos 11, mais 1 menos 10. Menos 10 é igual a 0? Não. Então, esse ponto C não pertence ao plano. Da mesma maneira que funcionou com retas. Perceberam por que eu expliquei a ideia da reta primeiro? A ideia desse funcionamento de pertinência de ponto na reta, para depois falar aqui do plano? Porque é mais fácil de sacar a ideia, né? Beleza? Então, é isso. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, entendeu isso aí, Júlia? Uma forma de achar o D seria D igual a menos A vezes W. Como assim? Tu entendi o que você deve estar falando. Tu fala na equação, né? Menos A vezes W. Cadê aqui? Tu fala, a gente pegar a equação aqui e fazer. Cadê? Calma. Vou colocar aqui. Porque a equação é essa aqui, né? Ó. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tu fala. Tu fala. Quando tu coloca esse ponto aí, tá falando do produto. Isso é um produto interno? Entendeu, né, Júlia? Massa. Como assim um produto interno? Porque esse A aí está considerando como ser um vetor, não é isso? O que seria esse A? Porque o A aqui que eu sempre falo é o ponto, entendeu? Não dá pra você fazer produto interno de ponto com. Produto interno é relação vetorial, né? Explica melhor aí. Essencialmente, esse é o jeito mais fácil, gente. Substituir o ponto, tá tudo certo. Mas, claro, podem ter outras formas, né? Você fazer isso aí. Então, assim, é muito tranquilo. O que é que eu vou querer fazer com vocês enquanto o Isis explica aí? Vou falando isso. Eu vou até abrindo logo aqui. Eu quero usar e eu recomendo, gente, que para esse segundo nos estudos de vocês usem o GeoGebra 3D. GeoGebra, para quem não sabe, é uma, digamos assim, um site, né? Muito útil para matemática, você consegue montar gráfico, enfim, você consegue fazer um monte de coisa. E existe uma calculadora 3D, pesquisa assim, uma calculadora 3D GeoGebra. Lá vocês conseguem montar os planos tridimensionais, ou melhor, os gráficos de superfícies tridimensionais. Então, eu vou colocar aqui já já para vocês. Eu vou colocar esse plano, vou plotar, que a gente fala, né? Plotar a equação do gráfico. Tá? E aí, Isis, em relação a isso aí? É que eu tô te perguntando só porque eu não entendi, sabe, a simbologia que tu usasse aí. Essa ideia, sabe? Então, assim, gente, não é difícil aqui, cara. Não é complicado.
Não é. É mais simples do que parece. É só porque eu fiz com muita letra aqui, aí talvez assuste um pouco, mas não é assim não, pô. Vou colocar mais pro meio aqui, né? As coordenadas do ponto A multiplicadas pelas coordenadas do vetor W. Hum, entendi. Entendi, perfeito. Sim, sim. Vamos ver se funciona. Entendi, exatamente, porque vem na definição, né? Isso. Vamos lá, entendi o que tu quis dizer, entendi. Vamos lá, deixa eu fazer isso aqui. Nesse caso, ficaria assim, ó, vê. A gente assumiu o D como sendo uma constante, né? Como sendo essa constante aqui, ó. Menos AX0, menos BX0, menos. Oh, desculpa. Menos BY0, menos CZ0. Foi isso aqui, né? Ou seja, a gente pode dizer que o D vai ser igual a, vamos lá, menos. Quem é o A? É a coordenada, é esse menos um aqui do vetor, né? Menos um vai ficar um, né? Então vai ficar só o x0, que é 3. Fica 3 aqui. Certo? Quem é B aqui? O B é um, né? Então vai ficar menos um, que é o teu B, vezes o y0, que é 7. E por último, o teu C, que é zero, não vou colocar. Então o teu D vai ser igual a 3 menos 7, que é menos 4. Bateu ou não bateu? Exatamente, Isis. É que é uma forma que você pode usar também, tá certo? Mas que é o mesmo caminho, é a mesma ideia, tá? Aí, ó. Vocês entenderam o que isso quer dizer, gente? Na demonstração, a gente considerou que o D era igual a isso aqui. Aí o A aqui, ele é. O A, o B e o C vão ser as coordenadas do vetor W, né? O vetor W tem coordenadas A, B, C. E o x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto pertencente ao plano. É por isso que você precisa do ponto pertencente ao plano, para descobrir o D. Exatamente isso. Excelente, viu? Palmas. Gostei. Perfeita análise. Interesse isso aqui, Isis? Percebeu? Ó, deu igualzinho, menos 4. Igualzinho dessa forma como eu fiz. Show de bola. Então, gente, eu não vou fazer outra questão, tá? Eu só vou. Não tô com tanto tempo livre hoje. Mas o que é que eu vou fazer só para finalizar, tá? Não vou embora, não. Vou mudar aqui a tela, vou compartilhar a tela aqui para vocês. Para eu compartilhar aqui o GeoGebra. Estão vendo aqui o GeoGebra? Eu vou colocar aqui, eu vou digitar aquela equação do plano. A equação era menos x mais y menos 4, né? Para vocês verem o que, é que seria esse plano. Menos x mais y menos 4. Igual a zero, né? Claro. Aqui, ó. Esse aqui é o plano. Tá vendo? Esse aqui é o teu plano. Esse é o gráfico dele, no eixo tridimensional, né? A gente costuma representar assim, a perspectiva assim, ó. X, Y e Z, não é? Aqui, ó. O plano, ele tá assim, ó. Então, perceba que aqui o plano, ele é infinito, ó. Eu vou começar a tirar o zoom, ó. O plano, ele fica se expandindo porque ele é infinito. É uma superfície. Não é só uma região específica, é uma superfície toda. São todos os pontos que seguem aquela equação lá. Do mesmo modo que se eu começar a dar zoom aqui, nunca vai parar. Legal, né? Aí a tua equação do plano. Gente, dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, viu? Não? Então, olha. Agora entendi a questão do plano. Massa, né? Sacasse? Eu achava que era ele como um todo. Isso, veja, é representado por toda a superfície. Ele ser infinito está relacionado com a existência de infinitos pontos que satisfazem a equação? Exatamente. Ó, pronto. É isso aí que Pedro falou. Pedro disse assim: poxa, o fato dele ser infinito, né, dele ser uma superfície infinita, está relacionado com a existência de infinitos pontos que satisfazem a equação? Perfeitamente.
existem infinitos x e y, né, e z, que combinados satisfazem essa equação. Aqui, no caso, não tem um z nessa, né, porque o vetor, a coordenada z do vetor w aqui é zero, aí anulou aqui o cz. Mas existem infinitos pontos. Quando tu tava, não sei se, pronto, quando você tem aqui, eu chego e falo, gente, me digam aí dois números que somados dão 7. Pedro pode me dizer 3 e 4, Isis pode me dizer 5 e 2, Júlia pode me dizer 10 e menos 3. Tem infinitos números que somados dão 7, infinitos mesmo. Agora, se eu tiver, claro, se eu tivesse outra equação aqui embaixo, dois números que somados dão 7, né, e subtraídos dão 1. Aí você teria uma condição de existência, né? Você tem duas equações e duas incógnitas. Isso aqui é álgebra linear, que é uma cadeira que vocês vão pagar depois que vocês pagarem GA, inclusive. Tá? Vocês vão ver sobre isso aqui, sistemas lineares. Mas não, quando tem uma equação só, existem infinitas soluções para aquela equação. Se ela tem duas incógnitas, entende? Excelente sua análise, Pedro. A Dan entendeu aquilo que eu falei do plano, né? Máximo. Entende? Inclusive eu não estou compartilhando, né, a tela que eu estava escrevendo, que eu estava mostrando o plano, meu Deus. Deixa eu mostrar aqui. Eu estava escrevendo isso aqui, ó, vê. Se eu tenho, por exemplo, me diga aí dois números que somados dão 7. Tem infinitas soluções. A não ser que eu coloque outra restrição aqui. E subtrair dão 1. Tá? Isso aqui é um sistema linear. Sendo que se eu tiver só, vocês vão ver isso em álgebra linear. Vocês vão aprofundar bastante nisso aqui. Agora, se eu tiver só uma equação x mais y igual a 7, existem infinitos números que satisfazem ela. Inclusive, x mais y igual a 7 vamos colocar essa equação aqui, ó, no GeoGebra. Deixa eu... Vou mudar, vou compartilhar para vocês, peraí. Gente, vocês acham, antes de eu compartilhar, vocês acham que x mais y igual a 7 é um plano? Seria um plano. No espaço, isso é um plano. É um plano, né? Exatamente, vê. É só porque o vetor W, de novo, é zero. O eixo, ou melhor, a coordenada z do vetor W. Olha aqui, ó. Esse é o plano x mais y igual a 7, tá aí, ó. É até semelhante ao outro, né, inclusive. Beleza? Então, gente, vamos finalizar aqui. Vejam só, em relação à presença, mandem mensagem no meu privado, tá? Dizendo o nome, turma e a data da monitoria online que vocês tiveram presentes. Beleza? Eu vou avisar lá no grupo, deixa eu avisar logo aqui, para não esquecer. Quem esteve presente na monitoria online de hoje, 21/5, né? Mandar mensagem no privado afirmando a presença com o nome, turma Beleza, gente? Então, meus amigos, muitíssimo obrigado, tá certo, pela presença de vocês. Foi muito bom conseguir abordar tudo aí. Gratidão pela presença de vocês, de verdade mesmo. Muito obrigado, tá bom? Boa noite para vocês. Qualquer coisa, só chamar aí, tá certo? Deixa eu tirar aqui, para vocês me verem melhor, né? Beleza? Então, qualquer coisa me chamem. Boa noite para vocês, bom descanso, bons estudos. Vamos embora, gente. Esse segundo aí vai dar certo, tá? Estudem direitinho, façam as lists, pelo amor de Deus. Façam questão. 90% do teu aprendizado em matemática vai vir de resolução de questão. Tu só vai evoluir resolvendo muita questão. Beleza? Então, tamo junto aí, Felipe, Alcimar, Laís, Isis, Letícia, Pedro, todo mundo aí que esteve presente. Até a próxima. Boa noite, fique com Deus, tá, gente? Valeu. Já vou mandar lá o PDF no grupo da aula
e aula gravada até amanhã eu envio. Valeu? Boa. Valeu, valeu.